Agora, quando a oferta é boa demais, a primeira atitude sempre é desconfiar. Isso evita cair num outro golpe, o crime da pirâmide. Um esquema financeiro ilegal que promete rendimentos altos, mas provoca um desfalque milionário. Um homem foi preso suspeito de enganar ao menos 12 pessoas. O prejuízo pode passar dos 10 milhões de reais. Um homem rico. Só com carros importados, blindados, com roupas assim de última geração. Sempre elegante. Uma pessoa bem apessoada, muito gentil, muito educada. Era assim que Iso Weinfeld se apresentava para a alta sociedade paulistana. Ele convidava as vítimas para sair, para jantar, para almoçar, pagava a conta. O arquiteto de origem polonesa vivia num apartamento neste prédio de luxo. Viajava praticamente 4, 5 vezes por ano. Paris. San Diego, na Califórnia. Ao lado dele, uma mulher jovem e bonita. É a esposa Raquel Machado Pires. Mas de onde vinha o dinheiro para bancar tanto luxo? Para a polícia, a fonte é uma só: golpes cometidos pelo casal. Foi uma super farsa, tudo. As casas que ele morava eram falsas, os automóveis eram falsos, tudo era falso. Iso teria enganado pelo menos 12 pessoas da alta sociedade paulistana e teria conseguido arrancar deles algo em torno de 10 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público, Iso se dizia gestor de fundos de investimentos. Ele oferecia às vítimas oportunidades de aplicações financeiras que renderiam entre 2,7% e 3% ao mês. Uma taxa de juros muito acima do que o mercado oferece. Uma proposta muito sedutora e bem distante da realidade do mercado brasileiro. Por exemplo, 100 mil reais aplicados no suposto investimento oferecido por Iso renderiam no final do mês algo em torno de 3 mil reais. Aplicado na poupança, esse valor não passaria dos 500 reais. Este gestor financeiro explica que os rendimentos oferecidos por Iso são impraticáveis. Prometer para o investidor que vai dar uma rentabilidade de 2 a 3% ao mês, sem risco, não existe. Isso simplesmente não existe. João era dono de uma empresa de utensílios domésticos quando conheceu Iso e a mulher, Raquel, em 2011. Ele conta que ficou muito animado com a promessa de rentabilidade. Achei que era a solução para a minha vida, né? Eu depositei na conta da Raquel 2 cheques de 500 mil reais cada um e dei 800 mil reais para ele em dinheiro vivo. Todas as transações aconteceram sem a assinatura de um contrato formal. Os únicos registros são e-mails trocados entre João e Iso. As mensagens assinadas por Iso trazem a suposta profissão dele, Financial Fund Manager, que em português quer dizer gestor de fundos de investimentos. Iso enviava relatórios que detalhavam os supostos rendimentos da vítima. A gente não usava o dinheiro, ficava sempre a crédito, porque se eu tinha 50 mil para receber de rendimento, eu sacava 10. João apresentou amigos a Iso que também fizeram investimentos. Depois de 3 anos, Iso teria parado de enviar o dinheiro relativo aos rendimentos das aplicações. Por e-mail, ele tentava se desculpar. De repente, em pleno final de ano, vieram pedidos de resgates grandes. Eu dependo do vencimento de papéis que são de prazo mais longo. Vou ter uma solução. Vivo disso há muitos anos, nunca passei por isso. João conta que a falta de pagamento veio ao mesmo tempo para vários amigos. Neste e-mail, João faz cobranças em nome do grupo. Todos estão com problemas de resgate. Espero que você tenha uma breve e lógica solução para todos os casos. Com o passar dos meses, as trocas de e-mails ficam mais ásperas.
Aqui, Iso escreveu: "Vou tratar de devolver seus valores o mais rápido que eu puder e faça bom uso deles, que, aliás, te renderam um bom dinheiro." Só no final de 2015, o grupo resolveu entrar na justiça quando percebeu que nunca mais veria a cor do dinheiro. Eu sinto culpado de ter avalizado esse bandido, porque infelizmente eu tenho culpa, eu me considero culpado de ter colocado ele nessa roda, que são meus amigos até hoje, e entendem que eu fiz isso de ingenuidade. O que ele fazia, segundo os investigadores, era aplicar um antigo golpe conhecido como pirâmide. O esquema funciona assim: toda pirâmide tem um líder. Ele convence as vítimas a aplicar dinheiro com a promessa de lucros altos. O problema é que o dinheiro não é investido em nenhum negócio. Num primeiro momento, os juros são pagos com parte do investimento das próprias vítimas. À medida que novas pessoas entram na pirâmide, o dinheiro delas paga os clientes antigos. O segredo da pirâmide, ela se mantém enquanto as pessoas vão cooptando outras para pagarem, geralmente, por sua entrada na pirâmide, com a promessa de receberem ganhos líquidos sobre as próximas pessoas que elas conseguirem trazer para dentro da pirâmide. Em muitos casos, os investidores não sabem que estão participando de uma pirâmide. Só descobrem quando o esquema quebra. Ele vai inflando aquela operação cada vez mais e aí até um ponto que vai explodir essa bolha, né? Vai acabar essa pirâmide. Os líderes sabem que em determinado momento eles não terão como remunerar a pirâmide inteira, como comissionar a pirâmide inteira para cada pessoa que vai agregando a pirâmide. Iso foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, acusado de estelionato contra 3 pessoas. O prejuízo seria de cerca de R$2,5 milhões de reais. Mas este advogado diz que o número de vítimas e o valor do golpe são muito maiores. Pelo menos 12 pessoas teriam sido enganadas e Iso teria embolsado R$10 milhões. Por algum tempo, as vítimas recebiam esses dividendos, achando que então elas estavam realmente aplicando, o Iso estava aplicando no investimento, né, num fundo de investimento. E o que a gente percebeu é que depois de um tempo, o Iso deixava de pagar esses rendimentos e, ao final, inclusive, deixava de pagar de volta o valor que tinha sido dado em investimento. O sistema pirâmide é uma prática criminosa. Em 2008, em plena crise econômica mundial, veio à tona um esquema de pirâmide que causou a investidores de vários países prejuízo de mais de $100 bilhões, cerca de 300 bilhões de reais. O esquema era comandado por Bernard Madoff, na época um dos homens mais poderosos de Wall Street, o coração financeiro dos Estados Unidos. Entre os milhares de clientes estavam empresários, fundos de investimento, instituições de caridade e celebridades, como o Steven Spielberg. A pirâmide funcionou por quase 2 décadas. Madoff não pagava os investidores todo mês. Os rendimentos eram apenas virtuais, acompanhados por eles como se fossem extratos de poupança. Mas em 2008, por causa da recessão, muitos clientes começaram a pedir o resgate dos saldos. Sem dinheiro para atender as demandas, a fraude foi descoberta. Foi um escândalo tão grande que a história virou filme. No cinema, Robert De Niro interpretou o Bernard Madoff. Guilty. O ex-consultor financeiro foi condenado a 150 anos de prisão. Apesar dos valores terem sido menores, o esquema operado por Iso Weinfeld seguia o mesmo princípio do que levou o Madoff para a cadeia. Este advogado explica que o líder de uma pirâmide pode responder por diversos crimes. Pode ser acusado de estelionato dependendo da prática dele, se ele reveste aquela prática de pirâmide da venda de um produto ou não. E mais ainda,
crime contra a ordem financeira, porque ele colocou um grande número de pessoas para fazer essa passagem de dinheiro com ganho, e essa é uma prerrogativa regulada pelo Banco Central das instituições financeiras. Mesmo depois de ser acusado de estelionato, Iso teria continuado a aplicar golpes. No mês passado, um representante de uma empresa de Campinas procurou esta delegacia em São Paulo para denunciar um desvio milionário. A empresa de comércio exterior compraria uma turbina de energia eólica da China no valor de 3,5 milhões de dólares. E Iso teria sido contratado para intermediar o pagamento. Segundo a polícia, a empresa depositou o valor da primeira parcela em contas bancárias indicadas por ele. Mas o dinheiro, 680 mil dólares, o equivalente a pouco mais de 2 milhões de reais, nunca teria chegado ao destino. De acordo com o boletim de ocorrência, depois de 3 dias de o dinheiro ter sido creditado, a fabricante chinesa de turbinas eólicas não acusou o recebimento. Iso teria enviado comprovantes da suposta transferência. Porém, ao se procurar informações destes papéis junto ao próprio banco, verificou-se que eles eram falsos. Só depois desse episódio, a justiça determinou a prisão de Iso. Na decisão, a juíza diz que há elementos a indicar que o réu Iso Weinfeld continuou a praticar delitos de estelionato, mesmo após o formal indiciamento, e que ele teria feito ameaça de morte a uma das vítimas. Iso foi preso neste carro de luxo, avaliado em mais de 500 mil reais, que ele costumava usar para chegar ao escritório. Nas 2 salas comerciais alugadas há cerca de 3 anos, funcionava uma corretora de câmbio e valores mobiliários. A esposa de Iso, Raquel Machado Pires, também é acusada de participar das fraudes. Ele sempre apresentou a Raquel como uma pessoa também do mundo financeiro, né? Dizia que ela trabalhava em um banco de investimento. Além disso, as vítimas realizaram os depósitos dos valores sempre por meio da conta da Raquel. Uma das vítimas chegou, inclusive, a receber a Raquel como uma consultora financeira na sua casa, e foi a partir daí que, inclusive, o Iso descobriu que essa pessoa tinha dinheiro e poderia, então, utilizá-la como uma vítima para o seu golpe. Raquel não foi presa. A justiça entendeu que ela não coagiu testemunhas e, por isso, poderá responder ao processo em liberdade. A justiça autorizou a quebra do sigilo bancário de Iso e Raquel e determinou o levantamento dos bens do casal na Receita Federal, no Detran e no Banco Central. Se for localizado, o dinheiro deve ser usado para pagar as vítimas. E qual que é o impacto disso na sua vida? Foi todo o dinheiro que eu tinha. Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes. Even if we're strangers till the